Sexta-feira da terceira semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa sexta-feira, como todas as sextas-feiras, o nosso programa se volta com um olhar de futuro, prospectivo, para o próximo domingo, quarto da Quaresma. Atenção, quarto domingo da Quaresma. Daqui a pouco estamos às portas da Semana Santa e é uma pergunta que se impõe: como tem sido a nossa Quaresma? Como a temos vivido? Se nós nos deixamos levar pelo nosso tempo, não há Quaresma. Eu sempre lembro isso a todos, que o comércio se interessa pelo Natal e pela Páscoa, porque há o que vender, sobretudo no Natal. Como o comércio é cristão. Mesmo judeus, donos de shoppings, são muito cristãos durante o Natal, porque é um grande comércio. Na Páscoa também tem os almoços, bacalhaus, o chocolate, há hipóteses de compras. Fora as viagens, turismo e tantas outras oportunidades. Mas Quaresma nenhuma. Primeiro porque o movimento da Quaresma é contrário ao movimento do comércio. Porque abstinência, penitência, jejum, tudo isso é um atentado contra o gasto, contra a gula, contra o prazer. Por isso, o cristão católico, para viver a Quaresma, precisa ter convicção e seguir a liturgia, de fato, a voz da liturgia. Porque culturalmente foram tirados todos os substratos. Os mais antigos lembram, seus avós, que tudo cobriam, hábitos e costumes que atenuavam a barulheira do mundo, alimentação. A própria liturgia hoje, por causa desse influxo pentecostal, neopentecostal, ela parece a mesma batucada o ano inteiro. No mundo pentecostal, há muito pouco de repertório quaresmal. Muito pouco. Ou quase nada. Por isso, a Quaresma é tão difícil e pode fugir pelos dedos. Não temos suportes culturais, temos que construir na família, na própria igreja e na liturgia. A liturgia não é Quaresma só porque o padre está usando um paramento roxo. Há características como, por exemplo, os elementos exaltados foram retirados, tanto aleluia como glória. Isso tem um significado para a liturgia, exaltando os aspectos penitenciais, de silêncio. E é óbvio, no centro da Quaresma estão as confissões. Outra coisa que se tornou estranha, as pessoas passam a Quaresma inteira esperando para se confessar naquela correria das confissões comunitárias. Eu não consigo entender. Na verdade, durante toda a Quaresma é que se confessa, exatamente para viver bem a Quaresma e chegar à Páscoa. E não deixar para a última semana igrejas cheias e com todas as vicissitudes desse tipo de experiência para se confessar. E são os melhores, porque alguns não vão se confessar e vão dizer que comungaram para a Páscoa. Pelo amor de Deus. Não. Por isso, o quarto domingo nos traz mais um Evangelho de São João. O Evangelho de São João muito usado na história da igreja, na catequese dos catecúmenos, da preparação para o batismo, para os sacramentos da iniciação cristã. Esse costume permaneceu. Durante a Quaresma, ouvimos o Evangelho de São João, como ouviremos durante a Páscoa. Capítulo 9, versículos 1 a 41. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu-lhes:
Isso não tem nada a ver com o pecado dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse: vai lavar-te à piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, os vizinhos e os que o viam a mendigar, perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar: não é este aquele que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é. É parecido com ele. Mas ele próprio disse: sou eu. Perguntaram-lhe então: como é que te abriram? Como é que foi? Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: esse homem que se chama Jesus fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia que Jesus fizera lodo, ele tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Dizia algum dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começaram a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram: este é o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê. Nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram essa resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não me destes ouvido. Por que desejais ouvi-lo novamente? Também vós quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram: tu é que és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isso é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, não podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nascestes inteiramente em pecado e pretende ensinar-nos? E expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-lo, disse: tu crês no Filho do Homem? Respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o vistes, quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: eu vim
para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Bem, esse grande evangelho, que tem no centro da discórdia de judeus e fariseus e outros mestres da lei, a visão dada aos cegos de nascença, vai ser objeto desta quarta semana da Quaresma.